Ciclo, que é o tema dessa campanha que a irmã Leni passou para conosco. E eu tive esses dias meditando um pouco na palavra, né? Anteriormente ela me convidou para vir ministrar a palavra do Senhor, mas eu não pude, né? Eu tive que dar uma viagem com a minha esposa. Aí eu falei para ela, irmã, se a senhora quiser me chamar no próximo, estarei à sua disposição. Então assim ela fez e eu estou aqui para a glória do Senhor. O tema da campanha, capítulo 5, diz assim: a cura da lepra de Naamã. Aí o versos 14 diz assim, 2 Reis 5:14, diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou curado. Somente até aí, meus irmãos. Pode assentar. Amém. Meus irmãos, aqui para nós entender esse texto, nós teremos que voltar lá no início. No início do capítulo, que lá fala sobre Naamã e a lepra dele. Glória aqui, a Deus. Meus irmãos, eu fiz umas anotações, estudando, e em cima dessa palavra, desse texto, eu fiz umas anotações aqui para nós entender Aleluia. totalmente a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, eu fiz assim umas anotações mesmo, mas assim, ó, quem era Naamã? Aí lá no início, no primeiro versículo, você vai entender quem era Naamã. Diz assim, ó: Naamã era chefe do exército do rei da Síria, e era um grande homem perante o seu senhor, e muito respeito, porque ele dera livramento aos sírios. Por ele, que o Senhor dava livramento para os sírios. E este varão era um homem valoroso, porém leproso. Aqui nós já estamos sabendo quem é Naamã e qual é o motivo dele estar com esta lepra, né? Aleluia. Então aqui, meus irmãos, Naamã era o chefe do exército. E para Naamã chegar até ser curado, nós vamos ler esse texto até o versículo 14. E aqui, meus irmãos, Deus já estava traçando o dia e a hora para Naamã ser curado. E aqui o Senhor usou uma menina para ser instrumento na vida dele, dentro da casa dele. Então o que aconteceu? Saíram tropas da Síria e de Israel, da terra de Israel, e levaram uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Aí o que aconteceu, meus irmãos, dentro dessa história? A menina ali estava sendo instrumento de Deus na vida de Naamã. Então Deus usou aquela criança e ela chegou para a sua senhora e falou assim: se o meu senhor tivesse perante ao profeta de Israel, que está em Samaria, aliás, que ele sararia ele da sua lepra. Meus irmãos, a partir do momento que aquela criança fechou a boca dela, Naamã chega e entra. E a sua mulher foi até ele comunicar a respeito do que a criança falou, do profeta, que poderia sarar ele da lepra. Então assim a sua esposa fez, notificou ele, falou para ele que tinha um profeta, glória a Deus, em Samaria. Aleluia, Jesus. Então, como diz aqui a palavra, então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. E a menina, meus irmãos, falou para ela, a mulher de Naamã, que o profeta poderia curar ele. Meus irmãos, nós entendemos também dentro da Bíblia que fala quem tinha lepra naquele tempo tinha que o quê? Tinha que ser retirado do meio da sociedade, colocado fora, por exemplo, um arraial, né? Como fala a palavra do Senhor lá em Números, tem que colocar a pessoa fora do arraial para que não venha contaminar os outros, porque a lepra, ela é uma doença contagiosa, ela é transmitida. Por exemplo, se a pessoa que tem a lepra senta numa cadeira dessa,
Aí vem outra pessoa, senta na cadeira, ela vai adquirir a lepra, porque é uma doença transmissível. Entendeu, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. E bem aqui, ó, tem um texto bem aqui, meus irmãos, no livro de Números. Lá fala sobre a disseção de Miriam e Arão contra Moisés. A palavra do Senhor diz assim, ó: e falou Miriam a Arão contra Moisés: porventura o Senhor só falará somente por Moisés? Aqui, meus irmãos, entrou aqui já é uma doença, é uma lepra que já entrou nela. Aqui é o que? É o que? A inveja. É uma lepra. Para os dias de hoje eu chamo isso de lepra. Entendeu? Já entrou a inveja. Aleluia, Senhor. E o Senhor ouviu aquela disseção que se levantou contra Moisés. Porque a lepra, meus irmãos, eu creio que ela só vem para a pessoa através de um pecado. De um pecado. Glória a Deus. Então aqui a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor ouviu o que ela falou contra Moisés. E o Senhor falou assim, ó: porventura falou o Senhor somente por Moisés. Aqui são as falas dela. E o Senhor falou assim, no versos 4: e logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saia à tenda da congregação. E saíram os três. E então o Senhor falou para Miriam e Arão que somente eles dois saíssem à tenda. Aí lá fora o Senhor apareceu para Miriam e para Arão. Aleluia. E o Senhor falou assim para eles. Glória a Deus. E disse assim, ó: e disse: ouve agora as minhas palavras. Entre vós houver profeta, eu, o Senhor, chegarei a ele, farei a ele me conhecer através de sonho e de visão. Não é assim com o meu servo Moisés. Aleluia. Não é assim com o meu servo Moisés. Ou seja, meus irmãos, Moisés, ele estava num propósito, numa missão de Deus, que era para o quê? Tirar o povo da terra do Egito para levar para uma terra que manava leite e mel. Então, meus irmãos, aqui a Miriam teve inveja, porque o Senhor falava só com Moisés. E o Senhor falou assim, ó: não é assim com o meu servo Moisés, que é o quê? Que é fiel em toda a minha casa. Eu falo com ele de boca a boca. A palavra do Senhor fala. Aleluia. Que o Senhor falava com Moisés de boca a boca. Não só de figura. Aqui está dizendo assim, não só de figura, mas ele vê a semelhança de Deus. E Deus fala com ele. E logo mais o Senhor falou para ela assim, ó: porque não teve temor de falar contra o meu servo Moisés. Ou seja, meus irmãos, Moisés estava fazendo a vontade de Deus. Miriam e Arão também estavam dentro da congregação fazendo a vontade de Deus. Mas só que Deus só predestinou Moisés. Para nós entender bem que esse texto é de acordo com aquela doença de Naamã, que é a lepra. Aí a palavra do Senhor diz assim, que a ira de Senhor se acendeu contra Arão e Miriam. Aleluia. Se acendeu a ira dele, né? E o Senhor falou assim para eles. Aí a nuvem se desviou-se da tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Então, meus irmãos, aquele pecado que Miriam se levantou, o Senhor lançou contra ela, através daquela inveja dela. Disse: não, vou botar bem que eu desse tu para tu largar de ser besta e estar mexendo com o meu servo. Então Deus fez isso. Aleluia. Aí aqui, meus irmãos, Arão olhou para Miriam e ela era leprosa. Aí o que Arão fez? Falou para Moisés assim: ah, Senhor meu, né? Ora, não ponha sobre nós este pecado que cometimos loucamente. Ele falou, né, Arão, para Moisés. Aí o que Moisés fez? Orou para Deus e Deus a curou. Fala bem aqui na palavra. E o Senhor curou ela. E também o Senhor clamou, falou assim, ao Senhor, clamou Moisés, pois ao Senhor dizendo: ora, ó Deus, rogo a ti que a cure. E logamente o Senhor falou para Moisés, diz assim, olha, mais embaixo diz assim, ó,
e se o seu pai cuspisse no seu rosto, não seria envergonhada, mas que esteja 7 dias fora do arraial. O Senhor falou para Moisés. E assim eles fizeram. E ela passou 15 dias, meus irmãos, fora do arraial com a doença da lepra. Aleluia, gente. Aleluia. Quando se completou aqueles 7 dias, eles foram até lá onde Miriam, né? E ela já estava curada daquela lepra. Então, meus irmãos, nós temos que medir as nossas palavras contra quem é usado por Deus para estar na ministração. Eu não sei se Deus vai castigar naquele momento logo ali, né? Mas Deus, ele não é... Ele, como diz a palavra lá aqui mesmo em Números, que lá fala assim, que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele, e não acontecerá. Glória a Deus. Não é verdade? Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, o Deus que a gente serve, ele é um Deus, como diz a palavra, ele é fogo consumidor. Aleluia. Ele é fogo consumidor. E quando ele soube dessa notícia que em Samaria teria um profeta, aí logo mais o rei mandou ele ir até Israel. Só que ele direcionou Naamã para o lado errado, o endereço errado. O profeta não estava em Israel. Ele estava em Samaria, que era fora de Israel. Samaria. Então o rei mandou Naamã ir até o rei de Israel, enviou uma carta falando para o rei que ele podia ler aquela carta para que ele pudesse curar Naamã da sua lepra. Mas lá embaixo mesmo, lá embaixo no texto fala, o rei no momento que ele está lendo aquela carta, ele se indigna, não tem, fica com raiva. Aí rasga suas vestes. E falou assim, eu sou Deus para matar e vivificar o homem e curar ele de sua lepra. E que no texto fala assim, meus irmãos. Então, meus irmãos, aleluia, aí o profeta Elias, ou Eliseu, ficou sabendo dessa situação, que o rei rasgou as suas vestes. Mas ele falou assim, mande ele vir até mim, que ele saberá que em Israel há um profeta. Glória a Deus. E assim ele fez. E aqui, meus irmãos, quando ele falou isso, o rei falou para ele ir até Samaria. E assim ele fez. E a palavra do Senhor fala bem aqui mais embaixo, no versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe saiu e mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará purificada. E assim naquele momento ali, meus irmãos, ele não recebeu aquela palavra. A palavra do Senhor fala aqui que ele se injuriou, se indignou, porque ele falou, há tantos rios aqui em Israel, eu vou mergulhar logo, me lavar no Jordão, porque a água do Jordão, meus irmãos, era barrenta. E ele citou bem que dois rios, dentro aqui falou assim, em Abana e em Farpa, né? São rios de Damasco melhores do que as águas de Israel. Ou seja, ele estava comentando assim, porque as águas desses rios eram limpas, cristalina, e a água do Rio Jordão era barrenta. Por ele ter eu creio assim, né? Por ele ter um cargo alto ali, era o chefe do exército, né? Ele poderia dizer assim, não, vai me mandar tomar banho nesse rio, que lá eu poderia me purificar. Porque aqui diz que as águas lá são limpas, ó. Diz bem aqui, ó. Glória a Deus. Não me poderia eu lavar e ficar purificado, né, no rio lá que ele comentou. E aqui, meu irmão, nesse momento ele se indignou e foi-se embora. A palavra do Senhor fala aqui que ele se indignou e foi embora. Aleluia. Mas chegaram até ele os seus servos e falou para ele assim, servos falaram e disseram, né, meu pai, se o profeta falasse, né, disseram alguma coisa grande, uma coisa porventura você não a faria? Aí ele ficou meditando aqui assim, né, disse, não, eu vou. Aí ele foi mesmo, no versículo 14 diz assim, que então desceu e mergulhou
7 vezes conforme a palavra do homem de Deus. Glória a Deus. E a sua carne Aleluia. tornou-se carne de uma criança. Aí aqui, meus irmãos, nesse momento que ele foi curado, quando ele foi curado, eu creio que ele se impressionou, né? E viu que só em Deus, só em Israel, aliás, tinha Deus. E bem que, meus irmãos, eu boto bem aqui, ó, que eu fiz uma anotaçãozinha aqui, diz assim, ó, a reação de Naamã. Qual é a reação de Naamã? Está no versículo, para nós entender, está no versículo 15 e 16. Diz assim, ó, e voltou o homem, então voltou ao homem de Deus, com sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido, em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aleluia. Aqui ele já está reconhecendo, meus irmãos, que só existia Deus em Israel. Eu creio que ele, como ele era da Síria, ele adorava outros deuses. E aqueles deuses lá, meus irmãos, não faria nada por ele. Vamos falar a palavra do Senhor aqui, né? Que aqueles deuses lá de barro e de pedra não poderiam fazer nada por ele. Então, meus irmãos, Glória a Deus, aleluia. e aqui sim, aí o servo do Senhor saiu perante ele, né? Saiu para fora e falou assim, ó. Aí ele falou assim, que ele poderia, tipo assim, dar um dinheiro para ele, através daquela cura. Mas como ele era um homem de Deus. E outra, meus irmãos, se nós fizermos uma oração por alguém, curar a pessoa através da oração, como diz a palavra do Senhor aqui no livro de Tiago, chamar os presbíteros, né, da igreja, para orar aquele que está enfermo na cama, né, que através da oração ele será curado. E se tiver pecado, serão lhe perdoados, através da oração do servo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós entendemos aqui que através daquela cura ele quis pagar ao profeta Eliseu. Mas só que o profeta de Eliseu, meus irmãos, eu entendo que ele não quis pegar aquelas dádivas, né, que era ouro, prata e vestes, que ele aqui no texto fala, que ele não quis. Mas ele insistiu novamente que ele pegasse, e ele recusou novamente. Que eu creio que assim, meus irmãos, porque aquelas dádivas lá dele, o ouro, a prata e as vestes, aquilo ali, eu creio que era consagrado àqueles outros deuses. E para Deus isso é uma abominação. Porque o próprio Senhor falou aqui na palavra deles, que não fará para ti nem imagem, nem escultura, e nem outros deuses, e que nós não podemos, porque se curvar a ele. Deus proíbe isso para os crentes, para os servos verdadeiros, porque ali nada pode fazer aqueles deuses. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, e ele não quis, mas o seu servo estava já de olho ali, ó, nas dádivas. O servo dele, se chama por nome de Geazi. Então, meus irmãos, aqui a Geazi estava de olho, né, daquelas dádivas dele. Mas antes de nós ir em Geazi, vou voltar aqui um pouquinho no texto, onde ele está dizendo aqui no verso 17. Eu vou ler só apenas a parte B, que fala assim, ó. Porque nunca mais oferecerá este teu servo a outros deuses. Está vendo aqui, meus irmãos, o que eu acabei de dizer? Ele adorava outros deuses. Nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor de Israel, que é o nosso Deus, o Deus Glória a Deus, Todo-Poderoso. aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aqui, meus irmãos, Glória. certo? E aqui ele falou para Eliseu que se ele quisesse pegar a dádiva, ele poderia pegar. Mas ele se recusou, porque nós não podemos fazer nada, meus irmãos, porque tudo que nós estamos aqui nessa terra é apenas um instrumento de Deus. Porque Deus nos usa, mas tudo que nós sabemos fazer nessa terra aqui é tudo dom dado de Deus para conosco. Aleluia, Jesus. Então Glória nunca a Deus. aceite, se você for orar pela pessoa, fazer campanha, nunca aceite dinheiro, porque o Senhor não se agrada disso. Entendeu? Se você tem o dom de cura, tocar na pessoa e curar, orando, Senhor, cura o teu servo, Senhor, e ser curado, quem curou ali não foi você não, meu irmão, foi Deus. Foi Deus quem curou, não foi nós não. Nós somos só apenas um canal para fazer a vontade de Deus, amém? Glória a Deus. Então aqui, meus irmãos, o Geazi ficou de olho nas dádivas. E ele disse assim, ó, no versos 20.
Então o moço de Eliseu, homem de Deus, eis que o Senhor impediu este sírio, que da sua mão desse alguma coisa, que trazia, porém. Então ele falou assim, dentro dele mesmo, assim, ó, tão certo como vive o Senhor, tipo assim, ele falou assim, eu irei atrás dele e vou pegar, escondido ali, que o profeta não vai ver, né? Vou lá pegar e não vai ver. Mas só que ele se enganou, meus irmãos, porque Eliseu era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Glória a Deus. E quem é cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não é enganado. Entendeu? Não é passado para trás, não é enganado, não é enrolado. Aleluia. Ó, tem uma passagem lá em Atos que fala sobre Ananias e Safira. É no capítulo 5, se não me falha a memória de Atos. Aí lá, os outros tinham casas e herança, né? Aí o que eles faziam? O povo lá vendia, ia lá e depositava nos pés dos apóstolos. Aí Safira e Ananias viu aquilo. Aí eu queria que assim, eles sentiram inveja também. Não, bora vender a nossa idade ali, a nossa casa. Só que assim, Ananias, quando eles foram venderam, eles fizeram assim, ele combinou com a sua esposa, olha, vamos reter aqui um pouquinho para nós e o resto vamos entregar lá para o profeta, para o apóstolo. Só que eles estavam enganados, porque Pedro era cheio do Espírito Santo, meus irmãos. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, porque ninguém pode querer enganar o homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eles venderam a propriedade deles, foram lá e depositaram no pé de Pedro, lá dos apóstolos. Aí Pedro perguntou para Ananias, primeiro foi para Ananias, né? Ananias, você vendeu a sua propriedade porque deixasse Satanás encher o teu coração e reteve um pouco da venda daquela propriedade. Meus irmãos, logo após que Pedro fechou a boca, ele morreu instantaneamente ali, o Senhor matou ele. Aí no passo de 3 horas depois, chegou a Safira. A mesma coisa aconteceu com ela. Pedro perguntou para ela quanto foi a quantia daquela herdade que ela vendeu, mais o seu esposo. Aí ela, portanto. Aí ele falou que eles não estavam enganando ao homem, aliás, ao Espírito Santo, mas ele poderia enganar o homem. O Espírito Santo não poderia enganar, porque ele vê todas as coisas, meus irmãos. Porque o Senhor, ele é Espírito, meus irmãos. Ele é Espírito. Aleluia. Nós somos visíveis, nós não somos, né? Nós não podemos ver assim, mas quem tem a visão de Deus, tem a visão mesmo, pode ver as coisas no mundo espiritual, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, voltando para o texto aqui, Geazi, meus irmãos, foi atrás de Naamã para querer pegar a lealdade. E a palavra do Senhor diz aqui que ele correu ao encontro de Naamã. E diz assim, ó, e foi Geazi ao alcance de Naamã. E Naamã, vendo ele, que vinha correndo atrás dele, ele saltou do carro e foi ao encontro de Geazi. Perguntou se tudo vai bem. E ele falou, né, vai tudo bem. Mas ao mesmo tempo aqui, meus irmãos, ele já estava soltando uma mentira. Bem aqui, mais embaixo, fala assim, ó. Ele diz assim, ó, o meu Senhor, fala bem aqui, ó, correndo atrás ao encontro dele. Aí tudo vai bem, certo? Aí aqui ele falou assim, ó, o meu Senhor mandou dizer, eis que agora vieram a mim jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, e dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E assim, aí Naamã fez assim, seja servido. Aí ele foi lá e pegou a prata, né, a veste. Não só isso, ele pegou também 2 sacos e colocou dentro e amarrou e pôs sobre aquele jovem que estava com Naamã. E foi para lá onde estava o profeta Eliseu. E ao chegar lá, meus irmãos, ele pegou a dádiva lá dos servos, escondeu lá dentro da casa, como diz aqui a palavra do Senhor. Aqui ele fala assim, ó, depositou na casa. E depois aqueles homens foram. E ele entrando perante ao seu senhor, e disse a Eliseu, de onde vem Geazi? Aí Geazi disse assim, de nenhum lugar, Senhor, e de nenhuma outra parte. Diz assim, não foi nenhuma e nem outra parte. Aí o profeta de Deus olhou para ele e falou assim,
Porém, ele disse: porventura não foi contigo o meu coração. Aleluia, Jesus. Porque Aleluia. aqui, meus irmãos, o profeta de Deus, ele não era materialista, ele não era cobiçoso e nem mentiroso. Aleluia. Entendeu? E tudo isso Geazi era. Ele era materialista, era cobiçoso e mentiroso. O que aconteceu? O profeta falou para ele que o coração dele não foi com ele. Aquele homem voltou de sobre o seu carro ao encontro dele. Aí ele ainda falou assim, ó, era isso a ocasião que ele tomou lá de Naamã. Vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servas e servas. Aí ele falou logo bem que mais. Portanto, a lepra de Naamã pegará a ti. E assim, meus irmãos, quando ele terminou de fechar a sua boca, ele ficou branco como a neve. Fala bem aqui. E saiu da presença dele. Meus irmãos, eu vejo essas três coisas nele, no profeta Geazi. Ele era mentiroso, materialista e ganancioso pelas coisas de Deus. E Geazi também, meus irmãos, ele não estava olhando para o seu senhor, que era o profeta Eliseu. Porque Eliseu foi sucessor de Elias. E Geazi ia ser sucessor de Eliseu. Ele ia ser profeta. Mas por causa desse pecado aqui, ele não foi. Aleluia. E aqui, meus irmãos, o que eu vejo assim também, que ele não tinha a visão de ser como o Senhor dele, né? Não queria ser como ele. Se o Senhor dele recusou, ele tinha que ter ficado na dele, quietinho, caladinho, não é verdade? Aí vem aqui para terminar, meus irmãos, 3 versículos para o Geazi, na palavra do Senhor. Fala bem assim, ó, Hebreus 10:31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, ou seja, o homem cair na mão de um Deus vivo. Porque Deus, ele pode fazer todas as coisas, mesmo. Lá em Lucas 1:37, se não me falha a memória, que lá diz que não há nada impossível para Deus. Aleluia. Não há nada impossível para Deus. Glória a Deus, Senhor. E no mesmo livro de Hebreus, fala também no versículo 12, versos 9, diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor, meus irmãos. Deus é fogo, meus irmãos. Deus é fogo. E ele desfaz todas as coisas. Como diz a própria palavra do Senhor, o Senhor, ele faz, ele refaz e faz de novo. Entendeu? Ele pode fazer. Se, por exemplo, tiver uma pessoa enferma ali, se você se humilhar aos pés dele, buscar, orar a ele, pedir perdão pelos seus pecados, Deus vai lhe curar, tirar daquela doença, do enfermo, daquela prova, seja o que for que você estiver passando. Porque o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. A palavra do Senhor fala que ele é rico em misericórdia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então é isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor, através da irmã Leni, os pastores aqui, né? E o texto é esse aqui para nós ter um entendimento, porque, e outro também, eu trago para os dias de hoje também assim, qual é a lepra que há em nós, para que o Senhor possa curar, né? Qual é a lepra que tem em nós para o Senhor curar, que nós venhamos, meus irmãos, buscar a Deus, porque Ele é a fonte da vida, a fonte da cura, da libertação. Aleluia, Jesus. Deus ama o pecador, meus irmãos, mas Ele não ama o pecado que o pecador comete. Então nós temos que se afastar dessas coisas, ser liberto dessas coisas que... O pecado, meus irmãos, a palavra do Senhor fala que diz que é o pecado que afasta a presença de Deus do servo, do ser humano. É o pecado que faz a divisão entre homem e Deus. Amém? Aleluia. Agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Bem explicado. Aleluia, que os irmãos tiverem entendido. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Essa passagem de Geazi, irmãos. Aleluia, Jesus é muito forte. Aleluia, se a gente for entrar na mensagem realmente de Geazi. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que ele... retornou para ele a lepra de Naamã. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem muitas vezes, irmão, que Deus não quer que a gente receba algo de ninguém. Aleluia. Tem coisas que vai vir como bênção e tem coisas que vai vir como maldição sobre as nossas vidas.
Amém. Eu quero agradecer o irmão Isaías. Aleluia, Jesus, glória a Deus, pela palavra que ele trouxe, amém. Para nós, aos nossos corações, eu creio que os irmãos entenderam, que os irmãos compreenderam, aleluia, Jesus, o que é lepra. Hoje, no dia de hoje, a lepra significa um vício, significa, aleluia, Jesus, uma falsidade que estiver sobre a nossa vida, aleluia, um orgulho, aleluia, Jesus, algo que a gente não quer liberar o perdão para alguém. Temos que tirar a lepra, irmão, da nossa vida. Aleluia. Temos que tirar a lepra do vício. Alabaçu. Temos que tirar a lepra da falsidade. Aleluia, Jesus. Temos que tirar a lepra daquilo que tem desafastado nós de Deus, irmão. Igual o irmão falou. Aleluia, Jesus. Lá em Isaías 59 fala, aleluia, que faz a separação do homem de Deus é a iniquidade, as transgressões do homem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nós temos que aprender de Deus, irmão. Aleluia, glória a Deus. Que quando nós descemos, que nós se mergulhamos de verdade. Aleluia, nós arrependemos do nosso pecado, aleluia, verdadeiramente, nós somos perdoados, aleluia, nós somos limpos, nós somos transformados pelo poder da palavra, aleluia. Já pensou se Naamã não tivesse obedecido, aleluia, Jesus, glória a Deus, a palavra ali do profeta?